Outra coisa, o sistema financeiro que é utilizado, né, o sistema econômico, o plano de sistema econômico da China, ele não só foi fomentado principalmente por Henry Kissinger, né? Mas Henry Kissinger, obviamente, a gente não pode ser aqui inocente a achar que ele fez tudo sozinho da cabeça dele. Tinha mãos poderosas como Rockefeller, Rothschild por trás dele nisso daí. Ele foi quem fomentou contra a vontade de muitos americanos expoentes, senadores, governadores e etc. Isso em 1972. E o pior, Camila, dentro da China, nós temos um sistema econômico fascista, baseado no sistema econômico que o Mussolini implantou na Itália fascista desde a década de 20 do século passado. Então, peraí, essa não é uma solução ocidental? Boa ou ruim não foi uma solução ocidental que a China adotou? A pergunta que fica aqui para o senhor Zheng Lirong, né? Então, nós temos aí, todo o fomento à indústria foi feito por quem? Pelos ocidentais? Então, assim, a China é desinformação e propaganda inútil de cima a baixo. Essa é a grande verdade. Você coloca aquele véu para esconder a feiura por trás daquele véu. Só que quando você levanta, você vê que é um sistema podre, autoritário, que subjuga a sua população. E hoje, dificilmente, Camila, a gente vai ver nos próximos anos a China se libertar disso, né? Porque a China ela é um terreno totalmente fértil, infelizmente, para esse tipo de sistema totalitário de governo. E já estamos indo para a quinta ou sexta geração de chineses que já estão sob o jugo do Partido Comunista Chinês. Então, quem tem hoje 30, 40 anos dentro da China, não sabe o que é a liberdade, não sabe o que é viver uma democracia, por mais que eu sou um pouco contra a utilização desse termo nos moldes de hoje, né, que não é uma democracia de fato. Nós vemos o sistema chinês subjugar completamente as pessoas. E o que eles querem fazer? Implementar nos países alvos da subversão deles esse mesmo método de implementar a visão da sociedade chinesa. Como se os chineses fossem lindos e maravilhosos. Pega o exemplo da Cátia Abreu. Cátia Abreu, ela trabalha muito para a China aqui no Brasil. Ela falou... Não, mas os chineses, eles têm o regime que eles têm por opção. Opção. A opção que matou 70 milhões de pessoas, senhora Cátia Abreu. 70 milhões de pessoas foram mortas para chegar nessa opção. E nós não podemos criticar? Então quer dizer que nós precisamos tapar o olho para isso? Isso que é um verdadeiro genocídio? Escravização de uigures no oeste chinês? Sem contar da África, né? Senão, se eu for começar a falar da África, a coisa vai longe, Camila. Fora que é um conteúdo pesado, triste, que parece que os parlamentares daqui estão tipo, que se dane. Falam tanto em ajudar as pessoas no mundo, mas o que eles fizeram na África, escravização, abortos forçados, campos de concentração, tortura, sabe? O que eles fazem com uma parte da população da China, os uigures vendem como trabalhador escravo, e ok, mas a China é linda, então vai morar para lá, não traz para cá não. Inclusive, o PH, o Renato Ramos, ele lembrou de uma coisa importante. Vocês notaram que antes do contragolpe de 64, o Jango tinha viajado para a China, e agora, depois da viagem dos deputados também para a China, é que a coisa ficou feia. O Jango, além de viajar para a China, ele ainda deu um prêmio para o Che Guevara, como ministro, acho que das Relações Internacionais, nem lembro mais que droga que ele fez, aí ele caiu. Exatamente, o João Goulart fez isso, né? E sabe qual é o triste dessa história, Camila? Isso é um trabalho que eu estou desenvolvendo, mas talvez vai demorar alguns anos para sair, né? Porque é um trabalho longo e complexo e vai envolver muita pesquisa, muita busca de jornais da época, etc. Mas as pessoas, é uma coisa que eu falo muito, né? É importante a gente ter essa noção, que nós temos pessoas boas e pessoas de índole ruim em qualquer instituição, em qualquer lugar. E boa parte do comando militar do Exército, de 64, enquanto o Olímpio Mourão Filho saiu lá do Triângulo Mineiro, subiu com os tanques e estava derrubando o governo do João Goulart, depois que o povo foi às ruas na marcha
de Deus, da família e da propriedade. Ele se sentiu amparado, ele subiu, mas o alto comando militar do Exército Brasileiro, no Rio de Janeiro principalmente, estavam tentando um contato desesperado com o João Goulart, que estava escondido com o Leonel Brizola no Rio Grande do Sul, para que o João Goulart desse autorização, eles subissem com os tanques do Rio para Brasília, para parar o movimento que estava acontecendo. Isso são só alguns fatos que a gente tem de dentro do próprio Exército Brasileiro, que também estava mancomunado e apoiando esse lado do João Goulart. Então, assim, é importante frisar isso para entender por que hoje também tem certos generais aí que infelizmente jogam contra o governo, que nem o senhor Santos Cruz. É um desses. Agora, vê se vocês veem o Santos Cruz falar uma vírgula mal do Lula. Nada. Por quê? Porque ele era capacetezinho azul da ONU, sob a tutela do Lula. Né? Porque o prestígio pessoal falava mais alto. E nessa época no Rio de Janeiro, Camila, o Rio de Janeiro, ele é onde estava a melhor parte da aparelhagem bélica do Brasil. Por quê? Até 10 anos atrás, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Então o centro do governo foi movido para Brasília, mas todo o poderio militar ficou no Rio de Janeiro e São Paulo. Né? Então, assim, tem como a gente afirmar que pessoas do alto escalão do Exército, dessa parte do Exército, estavam mancomunadas com a China também? A gente não sabe. Né? Mas que, por exemplo, Cuba estava envolvido, estava. Pesquisem por que o Leonel Brizola é chamado de El Ratón pelo Fidel Castro.